Por que a educação empodera? Bom, partindo do princípio que a educação é a base de tudo, que ela nos capacita a viver, a educação ela empodera porque ela traz uma consciência e uma noção das coisas do mundo. Essas coisas que parecem tão básicas pra gente, que tem um certo grau de vivência e de conhecimento, muitas vezes são nulas em alguns grupos de mulheres. E eu vou fazer um relato pessoal aqui. Um dos meus primeiros estágios durante a faculdade, eu atuei num posto de saúde de uma comunidade bem pobre de Porto Alegre. E as técnicas de enfermagem, enfermeiras e até mesmo as médicas que trabalhavam com sexualidade humana naquele local, elas faziam reuniões semanais com as mulheres da comunidade. Naquele momento, o foco mesmo era de prevenção ao alto nível de natalidade naquele local. E quando eu atuei nesse posto, nas reuniões, o que eu mais via eram as profissionais ensinando a utilizar camisinha, né? As mulheres colocarem camisinhas nos homens ou ensinarem para esses homens. E também elas ensinavam como tomar o anticoncepcional, porque o posto distribuía anticoncepcional gratuitamente, mas de alguma forma aqueles moldes, aquilo que estava sendo trabalhado para diminuir o índice de natalidade, não estava funcionando. E eu presenciei vários casos bem preocupantes de falta de conhecimento, de uma cultura totalmente patriarcal e machista, mas dois casos foram os que me prenderam mais a atenção e que eu conto até hoje. O posto de saúde era muito pobre, ele tinha pouco subsídio do governo, então as profissionais da saúde elas ensinavam essas mulheres a colocar a camisinha usando um cabo de vassoura comum, tá? E ali elas desenrolavam a camisinha, ensinavam a apertar a pontinha, diziam como deveria ficar, quando deveria ser tirado, tudo sobre como utilizar a camisinha de forma eficiente. E o anticoncepcional também, elas ensinavam que tinha que ser tomado todo dia, no mesmo horário, fazer a pausa ali de 5 ou 7 dias, dependendo de qual anticoncepcional essa mulher tomava. E num dia, né, numa das reuniões, uma moça estava bem preocupada, chorosa, e a gente foi conversar com ela para saber o que estava acontecendo. E ela estava grávida de novo, era o quarto filho dela e ela tinha só 23 anos. E ela estava muito revoltada porque ela dizia que ela tomava anticoncepcional certinho e que anticoncepcional era uma coisa que não funcionava, que já tinham avisado ela que anticoncepcional não funcionava. E aí uma das profissionais disse para ela que o anticoncepcional não era 100% eficaz mesmo, mas que a eficácia dele de até 98,9%, uma coisa assim. Mas na conversa, né, com essa menina que estava bem triste mesmo, a profissional questionou ela qual anticoncepcional que ela tomava, qual o horário do dia. E aí na conversa a menina relata que inclusive ela estava se precavendo ainda mais, porque ela não queria mais um filho. Então, toda vez que ela ia ter relação sexual com o marido, ela tomava 2 pílulas anticoncepcionais. A profissional explicou para ela que isso era perigoso para a saúde, porque cada pílula daquela era uma dose hormonal e tentou fazer com que ela entendesse, mas só depois, na conversa posterior, nós conseguimos entender que ela só tomava a pílula anticoncepcional no dia
da relação. Nos demais dias ela não tomava, porque ela tinha entendido que a pílula era como a camisinha. Tu utilizava no dia que tu fosse ter uma relação sexual. E para reforçar, então, para realmente ela não engravidar, ela estava tomando 2 pílulas no dia da relação. Talvez isso seja um exemplo muito grotesco para vocês, mas para quem já conviveu e atendeu em comunidades e muitas vezes fora delas também, com pessoas realmente com uma baixa estrutura aí de estudo, de conhecimento e muitas vezes repassando conhecimento que são incorretos, é muito comum isso acontecer, né? E aí eu parto para os dias de hoje no meu exemplo. Eu tenho uma cliente que tem uma filha de 13 anos numa escola municipal e a menina chegou em casa chorando, muito desesperada mesmo, e a minha cliente então, como mãe, né, foi atrás querendo saber o que tinha acontecido. E a menina relatou que um menino riu da cara dela na escola, debochou, dizendo que ela não era mais virgem. E a minha cliente, muito assustada, questionou ela, mas por que ele teria dito isso? O que aconteceu? E a filha respondeu para ela, é porque um dia eu menstruei e manchou a minha calça da escola, e aí todos os colegas viram. E agora ele tá dizendo que não tem como eu ser virgem se eu já menstruo. Então, isso tá na cabeça de um adolescente de 13 anos que não entende nada sobre sexualidade, sobre corpo humano e que acha que uma menina, no momento que ela menstrua, é porque ela não é mais virgem. Sentem, percebem a questão do conhecimento ser a raiz de tudo? Então, o conhecimento ele empodera homens e mulheres, mas aqui, como eu falo para mulheres, eu falo sobre empoderamento feminino. O conhecimento empodera porque ele joga luz sobre as coisas. Agora, vocês imaginem um pai com a mesma mentalidade desse garoto que de repente vê a filha menstruar e acha que ela não é mais virgem, ou como se via pouquíssimo tempo atrás, toda vez que a menina menstruava, o pai trancava em casa, não deixava mais sair para rua para brincar, porque naquele momento ela poderia engravidar. Então são culturas, são conhecimentos, se assim nós podemos dizer, totalmente destrutivos, porque não agregam, não trazem poder, trazem falsas informações e principalmente dados que fazem com que as pessoas fiquem mais ainda em dúvida. Então trabalhar, ter uma consciência sociológica, filosófica, aprender coisas técnicas, ter conhecimento técnico, tudo isso te traz poder, porque no momento que tu sabe como resolver algo, tu te empodera. Toda vez que tu sabe de algo, tu não deixa com que o outro te subjugue. Toda vez que tu conhece a tua potencialidade, tu não deixa que o outro faça qualquer coisa contigo, te menospreze, te humilhe, te coloque em locais que não são teus. Conhecimento não tá só nos livros, mas a gente precisa buscar os livros também para ter esse conhecimento, que não é um conhecimento de vida, mas te ajuda a ter experiências de vida melhor. O empoderamento tem a ver com a nossa consciência sobre as nossas capacidades. E a gente só adquire essa consciência quando nós nos conhecemos.
quando nós treinamos habilidades, quando nós criamos novas habilidades. Por isso, se tu é mulher e tá assistindo o meu vídeo e eu pudesse te dar um conselho, seria estude. Estude tudo que tu quiser, da forma que tu quiser, na quantidade que tu quiser. Porque esse é o atalho mais rápido para o empoderamento.